Olá, meus jovens, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando neste momento este vídeo sobre variáveis aleatórias bidimensionais, meus caros. Então, nós estamos entrando aqui no final do conteúdo desta segunda parte, desse módulo 2, que seria sobre probabilidade, certo? A gente só vai falar um pouquinho sobre essas variáveis, como que elas ficam, que a gente caracteriza, né, esse tipo de variável, e vamos olhar um pouquinho para a distribuição, né, daquelas tabelas bonitinhas, e depois nos próximos vídeos a gente vai fazer uma análise do que a gente chama de covariância, para tentar determinar relações entre essas coisas, certo? Mas a facilidade é que tudo vem da análise estatística, né? A princípio seria pegar o que a gente viu lá em estatística e trazer para cá, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Do vídeo em si a gente vai falar sobre, né, as variáveis aleatórias bidimensionais. Depois a gente vai entender como é que funciona a probabilidade condicional e a independência quando a gente está nesse contexto de variáveis aleatórias. E aí termina este videozinho curto, beleza? Então, só para lembrar um pouco, né? Quando você clicar neste link aqui, vai abrir uma tabela que foi a que eu usei no início do semestre, há muito tempo atrás, que tinham vários dados e várias informações sobre o mesmo conjunto de pessoas, né? E aí o que acontece? Como é que a gente transporta este conhecimento de fazer uma análise estatística de várias variáveis para fazer uma análise probabilística de várias variáveis aleatórias, né? Como é que a gente vai fazer esta transposição? Então, neste link que tinha aí, são, não me lembro agora, acho que são mais de 10 variáveis que tem lá. A gente vai restringir o nosso estudo a apenas duas, tá bom? Então, para ficar mais simples, vou pegar um outro exemplo aqui que a gente já utilizou bastante, né? Lembra desse troço aqui, cara? Nossa senhora! Essa tabela aqui a gente usou bastante, né? Do Barbeta, que falava lá sobre os tipos de leite, né? Então, perceba aqui que nós temos duas variáveis, né? A primeira variável seria o tipo aqui e a segunda variável a condição do peso, né? Então, olha só, aqui nós temos da condição do peso, ou o troço está dentro ou está fora. Olha que maravilha, né? Dentro ou fora, pode ser pensado como sucesso ou fracasso, certo? E aqui, ó, você tem tipos de leite, né? Você tem um primeiro tipo, o segundo tipo e o terceiro tipo, certo? Tá vendo que se esse troço aqui for toda a população que a gente tem que analisar, dá para transformar isso em variáveis aleatórias bem tranquilas, né? Acho que no outro slide tem aqui, ó. Aqui eu botei ao contrário aqui, né? A gente tem duas variáveis, né? Eu chamei de xy e aí eu botei como dentro das especificações seria 0 e fora das especificações seria 1, certo? E os tipos de leite, BCI e UHT, eu chamei de 1, 2 e 3. Então eu posso transformar essa tabela aqui que está em termos de estatísticas numa tabela em termos de probabilidades, né? E aí como é que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte, vai pegar esses valores aqui e dividir pelo total de coisas que a gente tem, né? Automaticamente todos esses valores aqui vão para valores entre 0 e 1, né? Aqui, ó. Tá menos bonito, mas a ideia é a mesma, né? Então, ó, supondo, né, que isso representa a população, então a gente teria aqui esta distribuição, né? Certo? Então, ainda é a mesma coisa. Cada célula dessa, ela representa o evento correspondente. Ou seja, se você pegar este valorzinho aqui, né? O que é este valor? 500 sobre 6.850. Aqui é assim, peraí que aqui é um zero aqui, né? Isso daqui é a probabilidade de x ser igual a zero e y
né? Não x, y ser igual a 1, certo? Para este caso, do jeito que eu escrevi aqui, tá bom? Então, ainda continua valendo a interpretação de que nesta tabela de duas entradas, né, que é x, ó, aqui a gente analisa assim, né? Com essa barra aqui, ó, ela está dizendo assim, aqui são os valores de x e bem para ali são os valores de, eu vou botar de outra cor, né? Bem para cá são os valores de y. Olha que maravilha. Certo? Então, cada entrada desta daqui representa a interseção entre os nomes, né, respectivos. Beleza? Então vamos olhar aqui, ó. Considerando a tabela abaixo, determine qual é a probabilidade de x ser igual a 0 e y ser igual a 2, né? X igual a 0 está aqui, y igual a 2 está aqui, então a probabilidade aqui desse aqui é só este valor bem aqui, né? Então esta probabilidade aqui, porcaria, porcaria. Eu não sei usar borracha aqui nessa caneta, então acontece essas coisas. Aqui seria esse 4.500 sobre 6.850, né? Agora o próximo, olha só que maravilha. Probabilidade de x ser igual a 0 e y ser menor que 3. Olha que maravilha. Y ser menor que 3, o que acontece? O y não pode ser igual a 3, né? Então, o y ser menor que 3 é todo mundo que está para trás dessa linha. Faz sentido? Então, daqui para cá, ó, a gente tem que o y é menos que 3. Toda essa parte aqui. E aí você quer o quê? Ah, eu quero que o y seja menor que 3 e o x seja igual a 0. Então, o x tem que ser igual a 0. Então, você vai ter que o x é igual a 0 e você quer que o y seja igual a 1. Pode ser? Pode. O y pode ser igual a 2? Pode ser? Pode, né? Então, a probabilidade, ó, dessa interseção vai ser a soma desses dois troços aqui, né? Faz sentido? Isso daqui seria a probabilidade de x ser igual a 0, vou botar assim, e y ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 0 e y ser igual a 2, né? Aí você pensa, pô, mas fica meio esquisito, né? Você vai fazer a interseção e aparece uma soma, por quê? Vamos voltar lá na tabela inicial para você ver o que é, né? Ó, quando a gente olha para cá, se eu disser que y é menor que 3, como meu y está aqui, né? Isso daqui seria meu valor de y. A probabilidade dele ser menor que 3 é esse troço aqui, né? Aqui seria 3, aqui 2 e aqui 1. Então, quando ele falar a probabilidade do y ser menor que 3, você, nesta representação aqui, pode ler isso como a probabilidade de y ser igual a 1 ou y ser igual a 2. Né? Então, é a interseção desses dois caras. Só que não é todo mundo aqui, né? Ele ainda quer que esteja dentro das especificações, que seria o nosso x aqui. Certo? Então, aqui você vai ter que somar esse cara com esse cara, né? Que é o que ficou lá. Agora o outro que é importante, né? Poxa vida, eu devia apagar esse troço aqui, né? Vou apagar isso aqui só para não ficar carregado demais a baderna. Então vamos lá. Probabilidade de y ser x ser igual a 1. Vamos pensar aqui. Eu quero ver quando que x é igual a 1, certo? Só que x igual a 1 eu tô nessa linha aqui, né? Então pode ser x igual a 1 e y igual a 1? Pode. Pode ser x igual a 1 e y igual a 2? Pode. Pode ser x igual a 1 e y igual a 3? Pode, né? Então aqui, quando você vai olhar, estas de x ser igual a 1 vai ser a soma dessas daqui, né? E geralmente a gente bota isso aqui assim, ó. Total em x, né? Que seria a soma desses dois troços, então, dos três, né? Então aqui ia ser 30 mais 270 mais 50, tudo dividido para
6.850, certo? E isso daqui, quando a gente monta essa coluna bonitinha aqui, né? Pera aí que eu vou arrumar aqui. Quando a gente monta esta outra coluna aqui, vai te dar a probabilidade da variável x ser igual a um valorzinho pequeno, certo? E aí quando a gente faz por coluna, que seria aqui embaixo, se a gente for olhar para cá, aqui a gente ia ter o total em y, né? Se a gente for somar esses dois aqui, por exemplo, seria 530 sobre 6.850 e por aí vai. Que é o que a gente tem na tabela lá, né? Aqui, ó, a gente tem o total da variável y e para cá seria o total da variável x, certo? Então, nessa última coluna que é a soma, né, dos valores por coluna, a gente tem as probabilidades de x ser igual a um x específico. Aqui, que é a soma por linhas, né, a gente tem a probabilidade de y ser igual a um yzinho pequeno, certo? Que seria esse 530 aqui, né, aí seria sobre 680 ou 6.850, esse daqui sobre 6.850 também, esse outro aqui sobre 6.850, né? E para o x a mesma bagunça. Então, se você tem essa tabela que tem as duas entradas, para você determinar a distribuição, né, a função de probabilidade de uma variável aleatória, basta somar por colunas, que aí você tem aqui, né, aqui estava no x do lado de cá, e aqui está aqui embaixo a soma por linhas, e aí você tem a distribuição da variável y, né, como que as probabilidades funcionam. Se você somar esses dois aqui, vai dar isso daqui. Se você somar esses dois aqui, vai dar isso aqui também. Certo? Eu não botei aqui, né? Eu devia ter botado para ter mais espaço, para não ficar tão feio. Certinho? Então, as variáveis aleatórias que se distribuem, né, conjuntamente com essa tabela de interseções, a gente faz esse estudo dessa forma. Tranquilo? Então, aqui está mais uma explicação, né, com a definição um pouco mais formal do que seria a função de probabilidade conjunta, né? O que é essa função de probabilidade conjunta? É aquela tabela em termos de interseções. Às vezes o livro só bota isso daqui, né? Aí já fica implícito que essa daqui é o valor para x, a variável aleatória x, e esse aqui é o valor implícito para a variável aleatória y, certo? Então a probabilidade de x ser igual a isso daqui e y ser igual àquilo lá. Lembra que esse troço aqui, ó, essa vírgula aqui representa uma interseção, né? Tá bom? Então é sempre uma interseção, esse trambolinho aqui. Quando você vê desse jeito aqui também é uma interseção. Opa, pera aí que a reta foi pro lugar errado. Respira, calma, opa! Foi menos feio. Tá bom? Então a probabilidade conjunta vai ser dada por essas duas variáveis aleatórias. Tranquilão? Então eu vou fazer outro vídeo mais para a gente fazer um pouco mais de exemplos e pensar um pouquinho com mais tranquilidade. Beleza? Então tá bom. Até o outro vídeo, meu povo.